Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Fórmula Academia. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Este é um programa muito especial, o primeiro programa de 2020. E nada melhor, como o primeiro programa do ano, a gente começar o ano com projetos novos, planos novos, receber o meu amigo cirurgião plástico, Dr. Rodolfo Valdemarim. Doutor, muito obrigado a presença aqui no Saúde em Dia mais uma vez. Eu que agradeço, Eduardo. Eu agradeço aí a mais um convite. E para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre rosto e esclarecer para o pessoal o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a parte da face. E eu vou iniciar esse bate-papo perguntando sobre a questão da papada, o mais conhecido como lipoaspiração de papada. Doutor, o que seria a lipoaspiração de papada? Bom, vamos lá, Eduardo. Esse é um tema muito controverso hoje, porque inúmeros colegas estão, se aventurando a fazer esse tipo de procedimento, né? A gente tem que entender que o pescoço é uma região nobre, né? Então tem vasos, artérias, nervos muito importantes nessa área. Então tudo que for invasivo tem que ser feito com muita cautela. A lipoaspiração de mento, como a gente chama, nada mais é do que um procedimento invasivo, onde a gente faz um pequeno furinho aqui na região do mento e faz a retirada, a remoção da gordura, desde que a paciente tenha indicação para isso. Uma vez que a gente tem que avaliar o pescoço como um todo para ver se realmente esse é o procedimento correto para ser feito. Muitas vezes a papada ela é confundida com a flacidez, O músculo platisma, ele sofre uma flacidez com o próprio envelhecimento e não adianta fazer a lipoaspiração da papada porque isso não vai resolver. Tem que ser feito um lifting, Um lifting cervical que a gente chama, onde a gente reposiciona, tensiona novamente a musculatura do platisma para que tenha um contorno mais adequado nessa região. Então, às vezes, não é só a lipoaspiração que vai resolver o problema, e sim um procedimento, de repente, um pouquinho diferente. Então, isso tem que ser muito bem avaliado para que não seja feito, uma cirurgia incorreta. Muito importante essa sua colocação, que realmente a estratégia cirúrgica, ela vai de caso a caso e o cirurgião tem que ter toda essa visão para planejamento adequado. Falando um pouco agora de boca, doutor, a boca também pode ser feito vários procedimentos e o que está se vendo muito são os preenchimentos. O que seria a questão do preenchimento com a melhora do sulco da boca? Pois é, essa área é uma área que ela está vinculada, A gente tem o lábio aqui e tem o sulco nasogeniano. Então e a região do mento também. Então é uma região toda, é por isso que se chama harmonização facial, onde a gente tem que fazer uma harmonia de toda a área. Hoje, o que se faz, os preenchedores labiais, eu particularmente uso o ácido hialurônico, A gente tem vários tipos de ácido hialurônico, para que não pode ser um muito coeso, tem que ser um mais leve, para que o lábio não fique muito demasiado, não fique aquele aspecto de boca grande, boca de pato, Então, a gente tem que usar com bastante cautela, no sentido de não preencher muito e observar sempre, volto a repetir, a anatomia da região, para que não acometa nenhum tipo de, nenhum vaso, nenhuma estrutura nobre, para não ter uma eventual complicação. Tem uma idade específica para você iniciar esse tipo de procedimento ou não? Se a pessoa tem uma leve falta de preenchimento de gordura, independente da idade, já pode fazer? Não tem uma data. Depende muito do que a paciente está incomodada. Geralmente o lábio ele vai perdendo projeção com o passar do tempo, mas hoje o que a gente tem visto é que cada vez mais cedo tem se feito os preenchimentos. Lógico, repetindo, sempre com muita cautela. Subindo um pouco aqui a região da maçã do rosto, região malar, a gente vê que também existem vários procedimentos nessa região. Queria que você falasse um pouco deles.
Hoje nós temos dois tipos de preenchimento na região malar que eu acho muito interessante. Um deles é o ácido hialurônico e o outro deles é a gordura, né? Eu particularmente gosto muito da gordura porque a gordura faz parte do nosso próprio corpo, né? Então a gente remove essa gordura através de uma lipoaspiração, trata essa gordura de uma forma adequada e reinjeta ela. O grande problema da gordura é a reabsorção, né? Geralmente a gente fala que reabsorve em torno aí de 60%, 40%, varia muito. E geralmente a gente tem que, de repente, injetar um pouquinho mais numa segunda etapa, em torno de 3 meses mais ou menos. A gente avalia a paciente e vê se há necessidade de fazer um pouquinho mais. Agora, falando dessa região da testa, em torno dos olhos, o Botox. Botox ajuda muito nessa melhora das linhas de expressão, uma harmonização também da região. Exato, o Botox ele ajuda muito na paralisação das rugas dinâmicas, né? Se a gente pensar que a ruga dinâmica vai levar a uma ruga estática mais acentuada, a gente conseguindo paralisar essa ruga dinâmica, a gente automaticamente vai ter uma ruga estática mais suave, né? Então ele não deixa de ser um preventivo também no longo prazo. É muito interessante para a região frontal, para uma suspensão leve do supercílio também, melhorando também a pálpebra superior. Então é um procedimento que assim hoje tem se feito, né, de rotina mesmo, e até em pacientes um pouco mais jovens, no sentido da prevenção. O olho, a gente chama tecnicamente de blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra superior e inferior. Também tem um espaço, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A pálpebra, todo mundo, 100% das pessoas numa determinada idade vão ter que fazer a pálpebra. O que é importante a gente avaliar é sempre a pálpebra com a região frontal. Existe uma ligação contínua entre a pálpebra superior e a região frontal. Então é importante a gente ter uma avaliação porque em alguns casos a gente tem que fazer procedimento nas duas áreas para que realmente tenha um olhar mais bonito, um olhar mais jovial. E em relação à pálpebra inferior, geralmente o que a gente costuma fazer também é a remoção de pele, quando já existe uma flacidez importante, e a remoção das bolsinhas gordurosas, né? Onde deixa o olho, parece que o olho está mais gordinho. Então a gente faz a remoção e isso melhora bastante o contorno, né? de todo o olho. Doutor, muito obrigado, um conteúdo bem esclarecedor. Eu acho que esse tema aqui é fascinante, a gente podia ficar conversando aqui horas, porque realmente face encanta, e a gente vai conversar futuramente novas oportunidades aí, novos programas, porque realmente o tema cirurgia plástica é fascinante. Você que está querendo planejar o seu ano de uma forma diferente, começar o ano com planejamentos diferentes, as dicas do Dr. Rodolfo aí, que abordou vários temas da face, eu acho que vale muito a pena pensar e procurar sempre um cirurgião plástico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso a gente sempre reforça, porque é um selo de qualidade do especialista. Hoje a gente tem muita gente fazendo muito procedimento sem formação, que não é o caso do Dr. Rodolfo. O Dr. Rodolfo tem um currículo ímpar, super bem formado, esse eu indico, então a gente tem que ficar de olho nisso. Doutor, obrigado aqui pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Du, essa conversa é muito bacana, é legal esclarecer tudo, né, alguns pontos para o pessoal mais leigo, e esse espaço é sensacional. Gente, o programa Saúde em Dia fica por aqui hoje. Lembrando dos nossos canais, WhatsApp, ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta para o doutor, pode enviar via WhatsApp. Lá no Facebook da TV Sol, todos esses áudios, a gente tem tudo guardado. Tem a questão do Instagram, um conteúdo bem rico, com bastante conteúdo. E agora o podcast. Você perdeu o programa por algum motivo, você pode acessar, salvar esse podcast e escutar aonde bem entender, no carro, em casa, nas férias, para você não deixar de estar antenado nas nossas informações aqui no Saúde em Dia. O programa fica por aqui e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau!
Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.